Olá, amigos. Eu sou o Coronel Souza. Bem-vindos ao canal Verdades Secretas. O seu canal para explorar o inexplicável, questionar o oficial e desenterrar os arquivos que não querem que você veja. Todas as semanas, abrimos um novo caso. Desaparecimentos, conspirações, contatos imediatos e os enigmas que a ciência não explica. Sem sensacionalismo, sem teorias vazias, apenas fatos e perguntas que incomodam. Porque a verdade pode ser inconveniente. Mas ignorá-la é um luxo que não podemos mais nos dar. Inscreva-se, ative o sino e prepare-se. A próxima Verdade Secreta começa agora. Julho de 1947. O mundo se recupera da guerra mais devastadora que já viu. Mas uma nova ameaça surge no horizonte. A sombra da Guerra Fria. É nesse contexto de paranoia e segredos atômicos que algo cruza os céus do Novo México. Algo que não pertence a este mundo. Algo que cai. Esta noite, vamos cruzar a cerca de arame farpado do quebra-vento oficial. Vamos olhar nos olhos do mistério que o governo americano tentou enterrar no deserto. Prepare-se, porque a verdade de Roswell é muito mais perturbadora do que a ficção. O campo aéreo do exército de Roswell anuncia ter capturado um disco voador em um rancho local. Mas antes que a história pudesse ser contada, ela foi sequestrada. O estrondo no pasto. Tudo começa com um som impossível. Na noite de 4 de julho, enquanto fogos de artifício explodiam em celebração pelo país, um fazendeiro chamado William Mack Brazel ouviu um estrondo que abafou o trovão de uma tempestade que se aproximava. Ele conhecia os sons do deserto. Conhecia o trovão. Aquilo não era nada que já tivesse ouvido antes. Era uma explosão abafada, seguida por um silêncio denso e antinatural. No dia seguinte, 5 de julho, Brazel cavalgou por sua propriedade a cerca de 120 quilômetros de Roswell. Ele esperava encontrar um animal ferido, talvez os restos de um avião acidentado. Mas o que encontrou o deixou paralisado. Um campo de destroços se estendia por centenas de metros. Não era metal retorcido, não era madeira quebrada. Era algo impossível. Havia vigas leves como madeira balsa, mas que não queimavam quando expostas a um maçarico. Pedaços de um material metálico que parecia papel alumínio, mas que, ao ser amassado com toda a força, voltava magicamente à sua forma original, sem deixar marcas ou vincos. E fragmentos de algo que parecia um pergaminho metálico, cobertos por símbolos que Brazel não conseguia decifrar. Testemunhas posteriores descreveram esses símbolos como hieróglifos, mas não egípcios. Algo desconhecido. Algo que não pertencia a nenhuma cultura humana. Intrigado e profundamente perturbado, Brazel não sabia o que fazer. Ele recolheu alguns dos fragmentos mais estranhos e os guardou. 2 dias depois, no dia 7 de julho, ele dirigiu até a pequena cidade de Roswell e entrou no escritório do xerife. George Wilcox despejou os destroços sobre a mesa. O xerife, um homem prático e experiente, olhou para aqueles pedaços de o que quer que fosse e sentiu um calafrio. Ele não sabia o que era, mas sabia que não era algo comum. Wilcox fez o único telefonema que parecia lógico para a base aérea do exército de Roswell. E aqui precisamos fazer uma pausa para entender o peso desse telefonema. A base aérea de Roswell não era uma base qualquer. Ela era a casa do 509º Grupo de Bombardeio. O esquadrão de elite que apenas 2 anos antes havia lançado as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Naquele momento, em julho de 1947, era a única unidade no mundo armada com ogivas nucleares, o coração do poder atômico americano. E foi para lá que os destroços de um suposto disco voador foram levados. O comunicado e a censura. Quem chegou ao Rancho Foster no dia seguinte foi o Major Jesse Marcel, o oficial de inteligência da base. Um homem sério, respeitado, que conhecia profundamente tecnologia aeronáutica. Marcel passou horas com sua equipe vasculhando o pasto, recolhendo meticulosamente cada fragmento. Ele encheu seu carro com os destroços. Mas antes de voltar, fez algo que demonstra seu espanto. Passou em sua própria casa, acordou a esposa e os filhos e espalhou os detritos no chão da cozinha.
Décadas depois, seu filho, o Dr. Jesse Marcel Jr., que na época tinha 11 anos, daria um depoimento arrepiante. Ele se lembra vividamente de seu pai, de joelhos no chão da cozinha, mostrando a ele e a sua mãe um material que não existia na terra, um metal fino como papel, mas que não rasgava, vigas com símbolos gravados. O menino perguntou o que eram aqueles desenhos. O Major Marcel, um homem que tinha acesso aos mais altos segredos militares, olhou nos olhos do filho e disse: são escritas, mas não são escritas humanas. Na manhã de 8 de julho, algo extraordinário aconteceu. O coronel William Blanchard, comandante da base, ordenou que o tenente Walter Haut, o oficial de relações públicas, emitisse um comunicado à imprensa. As palavras eram claras, diretas e explodiriam como uma bomba informativa. O comunicado dizia que a Força Aérea havia capturado os restos de um disco voador. O jornal local, o Roswell Daily Record, estampou a manchete em letras garrafais no mesmo dia. Força Aérea captura disco voador em rancho na região de Roswell. O país entrou em polvorosa. Telefones não paravam de tocar. Seria a prova final, anunciada pelo próprio governo, de que não estamos sozinhos. A euforia durou exatamente algumas horas. Em menos de 24 horas, uma nova história surgiu. Em Fort Worth, Texas, o General Roger Ramey apareceu diante das câmeras. Ao seu lado, com um sorriso amarelo e constrangido, estava o Major Jesse Marcel, o mesmo que havia se maravilhado com os destroços na noite anterior. Sobre um pedaço de papel pardo, estavam espalhados os novos destroços, um balão meteorológico comum, feito de neoprene, e um refletor de radar de papel alumínio e varas de madeira. Ramey anunciou aliviado. Houve um erro crasso de identificação. Aquilo que parecia uma nave extraterrestre era apenas um balão meteorológico. Caso encerrado. A imprensa engoliu a versão. O mundo deu de ombros. E a verdade oficial foi selada pelos 31 anos seguintes. Mas o que aconteceu naquela sala em Fort Worth foi uma farsa dentro de uma farsa. Anos depois, já aposentado e livre do juramento militar, Jesse Marcel revelaria a verdade sobre aquela foto. Os destroços que aparecem na imagem oficial eram cenográficos. Os destroços reais, aqueles com os quais ele havia posado minutos antes, foram retirados da sala e substituídos por pedaços de um balão comum. Marcel foi instruído a se sentar, olhar para a câmera e mentir para o mundo. Os corpos e o pesadelo biológico. Mas a história não termina nos destroços. O que transforma Roswell de um caso de detritos misteriosos em um pesadelo profundo são os relatos sobre corpos. Nas décadas seguintes, uma série de testemunhas militares e civis começou a relatar, com notável consistência, que não apenas uma nave havia caído, mas que seus ocupantes estavam no local. Os relatos convergiam para uma descrição aterrorizante. Os seres eram descritos como humanoides, mas de um tipo que desafiava a biologia terrestre. Pequenos, medindo entre 90 centímetros e 1,20 metros de altura. Corpos franzinos, quase esqueléticos, mas com uma aparência frágil que escondia uma natureza impossível. Braços longos e finos, que se estendiam além dos joelhos. Pernas curtas e atrofiadas. Mas o detalhe mais perturbador, aquele que assombrava as testemunhas em seus pesadelos, era a cabeça. Desproporcionalmente grande para o corpo, sustentada por um pescoço fino como um talo. E no centro daquele rosto, 2 olhos imensos, negros como poços sem fundo, amendoados, sem pálpebras visíveis. Uma boca pequena, quase uma fenda. Sem orelhas, apenas pequenos orifícios. Sem nariz proeminente, apenas 2 pequenas cavidades. Algumas testemunhas relatavam que as criaturas estavam vestidas com macacões metálicos muito finos, sem costuras, como se fossem uma segunda pele. Outros falavam em um odor nauseante que emanava dos corpos, uma mistura de enxofre, amônia e algo orgânico que não pertencia a este mundo. O segredo do necrotério. Então chegamos a um dos testemunhos mais sombrios e persistentes do caso Roswell. O depoimento de Glenn Dennis. Em julho de 1947, Dennis
era um jovem agente funerário que trabalhava na funerária Ballard, em Roswell. Ele era conhecido na cidade, um rapaz prestativo e de confiança. Naquele mês, algo estranho aconteceu. Denise recebeu um telefonema de um oficial da base aérea. A pergunta era técnica, específica e profundamente macabra. Vocês têm caixões infantis lacrados? 3 ou 4 unidades. E como vocês fazem para preservar um corpo que ficou exposto aos elementos por dias, sem contaminar os tecidos? Denise respondeu que tinha os caixões, mas ficou perturbado com a pergunta. Por que um oficial da Força Aérea precisava de caixões infantis lacrados? A resposta não demoraria a chegar. Horas depois, Dennis foi chamado para levar uma ambulância até a base. Ao chegar ao hospital militar, ele entrou em um cenário de caos. Militares armados com fuzis bloqueavam os corredores. O ar estava carregado de tensão. Todos pareciam nervosos, alertas, como se estivessem em zona de guerra. Por uma fração de segundo, Dennis viu através de uma porta entreaberta corpos pequenos sendo transportados em macas. Mas antes que pudesse processar o que via, uma mão o agarrou pelo braço. Era uma enfermeira que ele conhecia. Seu nome, segundo Dennis, era Naomi Maria Self. Ela estava lívida, trêmula, com os olhos arregalados de pavor. Segurando-o com força, ela sussurrou em seu ouvido. Saia daqui agora. Se você quer viver, vá embora e não olhe para trás. Ela contou, em frases entrecortadas, que havia sido forçada a se auxiliar os médicos nas autópsias de criaturas que não eram humanas. Ela descreveu os corpos, os olhos negros, o odor insuportável. Disse que aquilo era um segredo que mataria qualquer um que falasse. Denise, assustado, foi embora. No dia seguinte, tentou encontrar a enfermeira para entender o que havia acontecido. Ela havia desaparecido. Transferida, disseram. Para onde? Ninguém sabia informar. Semanas depois, veio a notícia. A jovem enfermeira havia morrido em um acidente de avião. Um avião que, segundo registros posteriores, nunca existiu. Durante 5 décadas, a Força Aérea Americana manteve sua posição com rigidez militar. Foi um balão meteorológico. Ponto final. Mas em 1994, pressionada por investigadores e pelo interesse renovado no caso, a Força Aérea mudou sua versão. Lançou o primeiro de 2 relatórios oficiais. A nova explicação era mais sofisticada. Admitiam que o objeto não era um simples balão meteorológico, mas sim um balão do ultra-secreto Projeto Mogul, um projeto da Guerra Fria que usava enormes arranjos de balões com microfones para detectar na atmosfera as ondas sonoras de testes atômicos soviéticos. Isso, diziam, explicava o sigilo. Explicava os materiais estranhos. Explicava por que os militares correram para recolher tudo. Mas e os corpos? E os relatos de criaturas? Para isso, a Força Aérea lançou, em 1997, um segundo relatório. E aqui entramos no terreno do absurdo oficial. A explicação para os corpos alienígenas? Mannequins. Bonecos de testes. Segundo a Força Aérea, nos anos 1950, a base de Roswell participou de experimentos, onde bonecos articulados, vestindo macacões prateados, eram lançados de balões e aviões em grandes altitudes para testar paraquedas e sistemas de ejeção. Esses bonecos, diziam, caíam no deserto. Eram recuperados por equipes militares. E com o passar das décadas, as testemunhas teriam misturado as memórias. O incidente de 1947 e os testes dos anos 50 teriam se fundido em uma única história fantasiosa. É uma explicação. No papel, é lógica, limpa, burocrática, mas ela exige que aceitemos algo monumental. Que um fazendeiro experiente, um major de inteligência que lidava com os segredos atômicos do planeta, um xerife, dezenas de soldados e uma enfermeira que temeu por sua vida. Todos confundiram varas de madeira, balões de neoprene e bonecos de pano com os restos de uma nave e corpos extraterrestres. O major Jesse Marcel foi categórico até o fim de sua vida. O que ele tocou naquele pasto não era deste mundo. Seu filho, que viu os destroços com os próprios olhos de criança, confirmou até sua morte em 2013. As testemunhas não estavam confusas. Elas estavam contando o que viram. A questão que permanece é: quem está mentindo?
O que caiu em Roswell naquele julho de 1947? Um balão espião de um projeto ultra-secreto? Um experimento militar que fugiu ao controle? Ou algo que nossa realidade, nossa ciência e nossas instituições insistem em rejeitar? O deserto do Novo México é paciente. Ele guarda seus segredos sob camadas de areia, silêncio e burocracia. Documentos ainda estão selados. Testemunhas já se foram, mas as perguntas permanecem, corroendo a versão oficial como ferrugem em uma cerca esquecida. Naquele julho distante, o véu que separa o conhecido do desconhecido pode ter se rasgado por um breve instante. Vimos algo que não deveríamos ver. Tocamos algo que não pertence a este planeta. E desde então, homens de terno preto, documentos selados e o silêncio ensurdecedor do poder tentam, dia após dia, década após década, nos convencer de que foi tudo um sonho. Um erro, uma ilusão. Mas os sonhos não deixam destroços que voltam à forma original quando amassados. Ilusões não têm odores que nauseiam enfermeiras. E erros não produzem comunicados oficiais que abalam o mundo para serem desmentidos em menos de 24 horas. Se você chegou até aqui, deixe sua teoria nos comentários. O que você acha que realmente caiu em Roswell? E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhuma verdade secreta. Muito obrigado e até a próxima.